Oi, meninas, tudo bem com vocês? Tudo, seu Paulo, e aí? Aqui está tudo tranquilo, espero que vocês também. Ótimo, também. Hoje, gente, é dia 25 de junho de 2024, nós estamos gravando o nosso programa número 2, programa de conexões cognitivas. Eu gostaria, primeiramente, de pedir para a nossa audiência que nos ajude na divulgação do programa, né? Então, mande o programa, compartilhe o programa com seus amigos, com familiares, com pessoas que vocês conhecem que têm interesse em terapia cognitivo-comportamental. Para quem ainda não nos conhece, nós somos do Instituto Conexões Cognitivas. Nós criamos o Instituto com o intuito de ensinar as pessoas a praticar a boa TCC, a conhecer a TCC na prática, como se aplica, como ela funciona, quais são as melhores metodologias, enfim. O Instituto Conexões Cognitivas tem como princípio praticar com excelência a terapia cognitivo-comportamental. No programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre mitos sobre a TCC. E o primeiro mito que nós escolhemos para falar é o seguinte, é que as pessoas falam muito, né, comentam muito. A TCC é fácil. Eu, particularmente, eu fico muito incomodado quando eu ouço esse tipo de comentário, porque eu percebo, né, nos atendimentos que chegam muitos pacientes falando que faziam terapia cognitivo-comportamental em outras terapias, e quando você pesquisa, você percebe que as pessoas não praticavam a boa TCC. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, TCC é fácil, é só você ser socrático e pronto. Então, se você perguntar bastante para o seu paciente, significa que você está praticando a TCC. Então, como se a TCC fosse só o terapeuta ser socrático. Não é isso, absolutamente. A TCC segue um protocolo de avaliação inicial, de planejamento de intervenção, de levantamento de problemas e metas, enfim, uma boa conceituação cognitiva. Para você conseguir atingir a proficiência na TCC, você precisa estudar bastante, você precisa se dedicar bastante. E então, assim, o Instituto Conexões Cognitivas vai fazer ter isso como princípio, fazer com que as pessoas sigam o protocolo, sigam com seriedade a boa TCC. Mas eu gostaria agora de ouvir das minhas colegas, das minhas amigas de profissão, o que elas pensam a respeito disso, né? A TCC é fácil realmente? É fácil, Cris? Bem, olá, conectados com a TCC. Olha, Paulo, quando você traz isso, eu compartilho da mesma página que você, essa inquietude, quando eu escuto isso, né? E faz eu pensar em algo muito comum, que as pessoas dizem, claro, Cris, que a TCC ela é fácil, é só aplicar técnicas. Então, muitas pessoas se intitulam, né, terapeutas cognitivos comportamentais e, na verdade, eles só aplicam técnicas, porque acreditam que isso é TCC. E eles deixam de saber e de, inclusive, entender que dentro da estrutura de uma sessão, a gente tem algo fundamental, que é colocar o foco em cognições, ou comportamentos chaves, por exemplo. Mas eu não vou me estender, porque quando a gente fala da aplicação de técnicas, né, das técnicas cognitivo-comportamentais, elas estão totalmente alinhadas qual é a queixa daquele paciente, que transtorno tem aquele cliente. As técnicas, elas estão totalmente alinhadas no planejamento de intervenção daquele profissional. Então, não é sair aplicando técnicas, porque aplicar técnicas qualquer um pode fazer. Agora, por que você escolheu essa técnica? Essa técnica, ela é para trabalhar o que exatamente? Você vai querer atingir que resultados com essa técnica? E lhe digo mais,
essa questão, ela é tão vista e me incomoda tanto como ser tão fácil, que muitas vezes o profissional, ele vai lá e só compartilha, e fala, olha, tá aqui a técnica. E nem repete a técnica, porque a TCC é uma terapia de aprendizagem. Então, você joga a técnica, fez uma vez, maravilha, o paciente já saiu, já aprendeu e tá tudo certo. Então, é uma questão que me incomoda muito. Então, saber o porquê usar aquilo, para quê, como, e tem que estar dentro desses parâmetros que você traz, né? Então, essa é minha opinião. Agora, eu queria muito ouvir também, Rose, e para você, como é isso? O que te incomoda nessa pauta de hoje? Como você vê isso? A TCC, então, ela é assim, tão facinha, vai lá, aplicou a técnica, vai lá, estuda Sócrates, faz umas perguntinhas e, maravilha, sou terapeuta da TCC. É assim que você pensa? Oi, Cris. Que bom se fosse assim, né? Mas não é. Veja, eu falo que bom, assim, modo de dizer, só para descontrair um pouquinho. Mas, na verdade, a TCC exige muito estudo, muita dedicação. E o que me incomoda nisso tudo é quando as pessoas falam que a TCC é uma abordagem engessada, né? Que ela, você tem que seguir esse protocolo, que tem um começo, meio e fim, né? Que você faz lá uma avaliação, aplica as técnicas, como você disse, faz os questionamentos e é isso, sendo que não, a TCC ela não é engessada. No início, até nós precisamos seguir esse protocolo. A gente tem realmente um protocolo a ser seguido. Precisamos aprender a fazer uma boa avaliação inicial, que muitas vezes em outras abordagens, essa avaliação inicial, ela não tem toda uma estrutura que nós temos na TCC. Né? Na nossa abordagem, a gente tem sim um protocolo, inclusive de avaliação inicial, né? De avaliar todas as áreas de funcionamento do nosso paciente, do nosso cliente, e explorar muito bem essa queixa. Então, isso é muito importante. Então, no início, o treinamento exige que você tenha que estudar, você tenha que se preparar para isso, né? Mas, à medida que você vai desenvolvendo, vai estudando, vai pegando esse jeito, as coisas vão ficando mais tranquilas. Porque você já sabe mais ou menos como seguir. Você passa por tudo isso com uma certa tranquilidade, mais segurança. Então, eu como supervisora também da TCC, eu percebia muito no meu supervisionando a dificuldade, porque muitas vezes eles acabavam se perdendo. E é natural, isso é uma coisa natural no início, né? Aliás, a gente aprende assim, né? Você vai, se prepara, daí muitas vezes naquela primeira avaliação não sai do jeito que você gostaria, daí numa próxima, e assim você vai indo, até que um dia você consegue, numa sessão, você fazer uma bela avaliação, sair dali feliz com aquele resultado, né? Isso é importante. Mas isso é treino, né? É muito treino. Uma coisa também que muitas vezes falam, que a TCC é rasa, por exemplo, por ser engessada, e é outra questão que muitas vezes incomoda, né? Por que não? A TCC nós trabalhamos muito, a gente busca as crenças dos nossos pacientes, os pensamentos distorcidos, a gente faz uma reestruturação. E para isso, nós precisamos trabalhar com a parte do inconsciente, do subconsciente do nosso paciente. Ou seja, não é nada raso, não é nada engessado, exige manejo, né? Manejo do terapeuta. E à medida que ele vai estudando, se aperfeiçoando, cada vez mais ele vai dominando isso. E é por isso que no nosso curso nós queremos trazer muito essa questão de praticar, né? De trabalhar muito com a prática, né? Ou seja, do nosso aluno, do nosso supervisionando, ele poder passar por esse processo. Porque é um processo rico, é somente assim que nós aprendemos. Eu, quando comecei a estudar TCC, no início, eu também senti muita dificuldade. No início, até imaginava que poderia ser fácil. Mas, à medida que você vai estudando, você vai se deparando com as dificuldades de aplicar uma boa TCC. Você concorda com isso, Neuzinha? A nossa presidenta concorda? Olha, daqui a pouco eu vou me convencer que eu virei presidente. Olha, Rose, concordo com vocês todos. Eu estava aqui pensando o seguinte,
que o criador da TCC, Aaron Beck, ele disse que para que uma pessoa se torne proficiente, ao menos 1 ano de supervisão essa pessoa tem que fazer. Então, é claro que termina um curso de formação, como todos nós fizemos, nós estamos ali engatinhando com inseguranças, como Rose disse, mas com o tempo, e se nós nos ficarmos com afinco, estudando, enfim, percorrendo o conhecimento, aí nós ficaremos bons. Então, como é que podemos considerar um processo fácil se ele atinge tão rapidamente, ele provoca o paciente a se melhorar? Não pode ser fácil algo que, ao invés de demorar anos para conseguir uma melhora, muitas vezes em 1 mês, o paciente já começa a perceber que aquilo que ele pensa durante tantos anos, aquilo é simplesmente uma crença disfuncional. E quando ele percebe isso, ele diz, descobri, não é? Descobri uma forma de pensar que me dá vida, que me dá coragem. Quando o paciente diz, olha, até 1 mês atrás, se isso acontecesse comigo, eu iria pensar que a pessoa não gosta de mim. Mas hoje eu percebo que as coisas acontecem independente de mim. Não é que o problema pode estar no outro. É uma abordagem que está sendo muito, muito indicada já há alguns anos pelos psiquiatras. Eles dizem, eu quero que você faça terapia, mas em TCC. Então, nós estamos já muito conscientes de que a TCC não é fácil, porque ela tem uma estrutura que, se ela não for seguida, ela deixa de ter todos os benefícios que nós colhemos. Então, ela vai ser de longa duração, os resultados demorarão a ser seguidos. Então, o que nós precisamos dentro da TCC para entender que ela gera resultados é, como os colegas disseram, seguir a estrutura. Muitas vezes, ao invés de afirmar, nós fazemos uma pergunta. Quando muitas vezes nós temos já dentro de nós aonde nós queremos chegar. Nós conduzimos o nosso paciente, mas nós não contamos para ele, porque a descoberta tem que vir aqui de dentro. É bem socrático mesmo, não é? Então, o foco em problemas específicos é que faz com que os resultados sejam breves. Então, esse é um mito, um estigma que precisa ser quebrado, e hoje está sendo esse o nosso papel, não é, gente? É isso aí, Neuzinha. Nossa, eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo vocês, que então para nós nos tornarmos bons terapeutas cognitivos comportamentais, nós temos que ter muita dedicação, nós temos que estudar bastante, né? Mas eu tenho uma crença relacionada a isso, que é assim, pode ser uma crença minha, mas que se você quer ser um bom psicólogo, você tem que gostar de estudar. Né? Você tem que gostar de ler, você tem que gostar de estar junto com o conhecimento, enfim, tentando melhorar o tempo todo, né? Então, se nós somos psicólogos, nós já temos isso como uma coisa interna, uma força que a gente possui, né? Então, isso ajuda muito na formação de um bom terapeuta cognitivo comportamental. Vai ter que se dedicar bastante, vai ter que estudar muito, vai ter que, principalmente, praticar muito mesmo, se você quiser atingir um objetivo de excelência, né? Muito bom. Adorei estar aqui com vocês novamente, né? A audiência, fica ligado, porque na semana que vem um novo programa vai entrar no ar, né? Então, acompanhe a gente, nos ajude na divulgação mesmo, venha estudar com a gente assim que a gente lançarmos nossos cursos, né? Nos procurem, se inscrevam lá, porque vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente, tá bom? Muito obrigado a todas. Obrigada. Um grande beijo para todas.